em nome de toda a diretoria e de todas as entidades regionais que compõem a ABFIL, eu saúdo, né, o 10º Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, que hoje se inicia, desejando uma semana muito frutífera, né, de estudos, debates, reflexões, deliberações. Saúdo especialmente os membros da Associação Brasileira de Estudantes de Filosofia, a ABEF, pela organização e pela ampla divulgação desse congresso, né, chegou a mim por vários canais, fico muito feliz com isso, e agradeço imensamente o convite para compor essa mesa de abertura. O tema escolhido, né, revalorização e revolução, a luta pela reconstrução da filosofia no Brasil, também comentado pelo Francisco Xavier, agora há pouco, não poderia ser mais oportuno, né? Eu digo isso porque nós vivemos um momento contraditório, né, na minha análise, na comunidade filosófica nacional. E por que isso, né? Porque, do ponto de vista das pesquisas, eu reconheço uma abertura significativa nas temáticas e problemáticas abordadas nos grupos de trabalho da ANPOF, né, a nossa Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Nós discutimos, né, se vocês olharem os GTs que tem na ANPOF, nós discutimos hoje com consistência e sistematicidade, além dos temas clássicos, que, a meu ver, continuam sendo uma potente matéria-prima, né, para pensar o tempo presente, nós também discutimos temáticas como filosofia da deficiência, gênero, raça, filosofia oriental, filosofia africana, filosofia da libertação, filosofia latino-americana e ensino de filosofia, né? Mas se, por um lado, né, essas temáticas estão presentes nos grupos de trabalho da ANPOF, de outro lado, parece que essas pesquisas, elas não reverberam, ou pelo menos não como deveriam, nos nossos cursos de graduação, né, nos programas de pós-graduação, e muito menos na educação básica. No caso específico do ensino de filosofia, que é a minha temática de pesquisa, e, portanto, né, sobre o qual eu fico mais à vontade para falar, e já antecipo aqui algumas problematizações que eu farei no ENEFIL, né, logo mais também, em meados de novembro, nós ainda temos cursos de licenciatura que são bacharelados disfarçados, né, e não formam efetivamente docentes para o trabalho em educação básica. Nós temos concursos para vagas de ensino de filosofia em universidades públicas, né, estaduais e federais, que não respeitam o perfil da área e não respeitam a titulação dos nossos pesquisadores e pesquisadoras, que, em sua, né, maioria esmagadora, são doutores e doutoras em educação. E nós temos dificuldade, né, de inserir a temática do ensino de filosofia nos programas acadêmicos de pós-graduação. E isso, né, para ficar aqui em alguns dos inúmeros problemas, né, diagnosticados pela nossa área de ensino de filosofia. A situação na educação básica, vocês sabem, né, ainda mais catastrófica, né? Então, desde o golpe político de 2016, nós vivemos uma avalanche de políticas educacionais que representam um retrocesso gigante com relação à presença da filosofia nas escolas e com relação aos cursos de formação docente, o que já tem representado perda, né, de condições de trabalho de nossas professoras e nossos professores de filosofia, e, consequentemente, perda formativa dos próprios estudantes da educação básica. Nesse sentido, né, a ABFIL se junta a essa militância pela reconstrução da filosofia no nosso país, uma militância que, na minha leitura, não pode ser somente política, né, ela deve estar alicerçada também em pesquisa, para dar justamente sustento, né, e, com esse sustento, né, sustentar aí essa sempre difícil, mas tão necessária relação entre teoria e prática. Observo também que a ABFIL nasceu de um coletivo, né, constituído por fóruns, por movimentos e por associações já existentes em várias localidades do Brasil. Então, deixaria aqui também, né, observação para vocês que estão estudando aí filosofia, procurarem nas suas regiões, né, quais são essas entidades. Nasceu também de grupos de ensino, de pesquisa e extensão, que compuseram, né, o grupo que elaborou o nosso estatuto, mas faltava, e daí minha alegria de estar aqui hoje com vocês, isso foi dito na Assembleia de Fundação, em 2024, faltava uma representação mais sistemática e ativa de estudantes. Eu espero, né, que a participação dos membros da ABFIL, nesses momentos da programação aqui do Cobrefil, né, nós teremos uma mesa de formação docente com a professora Elizabeth Furtado, nossa diretora, né, de formação de professores,
teremos uma mesa de educação básica também, com colegas da ABFIL, então espero que a gente possa começar, né, nessa participação aqui no Cobrefil, que isso seja um primeiro passo para que a gente possa estreitar essa relação com os movimentos estudantis de filosofia, que estão desde já convidados a participarem de modo mais ativo da ABFIL. Em novembro, a gente pretende inaugurar finalmente o nosso site, e com ele, né, depois de muitos percalços burocráticos, né, vocês estavam falando aí da questão do nome, nós tivemos muito problema com o CNPJ, enfim, toda essa burocracia para literalmente tirar a ABFIL do papel, daí a demora, né, 1 ano depois da fundação, a gente finalmente vai conseguir proceder às filiações, mas eu ressalto, né, a importância de todos e todas vocês se juntarem a nós, se filiando, para que nós, né, possamos aí ter algum caixa, né, claro, isso é necessário, todo mundo sabe, né, algum financiamento para serviços básicos cotidianos, né, como manter o servidor, o domínio do site, produzir materiais de comunicação de qualidade, mas, principalmente, na minha leitura, para que essas filiações vão ser importantíssimas para que a gente possa ter a representatividade política que a gente pretende, né? Para que a gente possa militar em instâncias como Secretaria de Educação, Ministério da Educação, Congresso, né, etc. Participamos de uma audiência pública semana passada, e que a gente possa levar nesses lugares não o pleito de 30, né, ou 40 gatos pingados, mas de 300, ou 400, ou 500, né, estudantes, graduadas e graduados, pesquisadores e pesquisadores, professoras e professores de filosofia. Isso certamente, né, vai dar o tom do projeto coletivo que fundou e constitui, né, a natureza da ABFIL desde a sua semente, que foi plantada lá no encontro da Ampof Educação Básica de 2022, e que permite vislumbrarmos aí conquistas efetivamente significativas para o ensino de filosofia, da educação básica até a pós-graduação. Então, eu finalizo convidando vocês a seguirem a ABFIL no nosso Instagram, também coloco aqui no chat daqui a pouquinho, @abfilosofia, para acompanhar, né, os próximos passos da associação, contribuir para o fortalecimento do ensino e da formação docente em filosofia e construir essa história junto com a gente. Então, muitíssimo obrigada e, novamente, um ótimo congresso para todo mundo.